Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser. Hoje é dia 1º de abril, mas não é mentira, nós estamos ao vivo agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? O dia da mentira. Não vibra na mentira, vibre na gratidão, vibre na verdade, vibre sim na positividade. E hoje nós vamos conversar contigo sobre 5 gráficos para a prosperidade. Quem quer dinheiro? Essa famosa frase do Silvio Santos, né, que nós crescemos ouvindo, né? O Brasil inteiro escutou essa frase. Como que nós podemos conquistar o dinheiro? Como que nós podemos conquistar a prosperidade? Como que a gente pode ser próspero? E a radiestesia, a radiônica, pode sim te ajudar a você materializar os teus sonhos, os teus desejos, os teus objetivos, para que você seja tudo aquilo que você nasceu para ser. E hoje a minha amiga terapeuta vai estar aqui, a Márcia Schuster, né? Nós já fizemos uma live há uns 15 dias atrás falando sobre a radiestesia, a radiônica, como que funciona, quais são os benefícios e como ela pode te ajudar. Se você ainda não assistiu essa live, volta aqui, tá? Essa live está gravada aqui no Instagram, está lá no canal no YouTube, no meu canal no YouTube e no canal da Márcia também, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E hoje a live, né, nós vamos te ensinar um pouco mais sobre os gráficos, como você atrair a prosperidade. Lá no final da live tem orientação do tarô, para a sua vida. Né? Hoje, orientação do tarô a nível financeiro, como é que vai estar a tua prosperidade para os próximos dias, para os próximos meses, orientação do tarô para você. A Márcia já está aqui, eu já vou autorizar aqui para que ela entre ao vivo comigo e que a gente possa sobre 5 gráficos da radiestesia, da radiônica para prosperidade, para que a gente possa crescer, materializar, conquistar os nossos sonhos, conquistar o dinheiro, conquistar tudo aquilo que a gente tanto deseja. Boa noite, Márcia. Tudo bem com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. Melhor agora, né? Melhor agora aqui da tua companhia, melhor agora na companhia das pessoas, dos nossos amigos que estão aqui nos assistindo. E hoje, então, falando sobre 5 gráficos da prosperidade. Exatamente. Vamos falar sobre prosperidade, sobre essa frequência de prosperidade, como que os gráficos de radiônica podem nos ajudar a vibrar nessa frequência, né? Exato. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer realmente a felicidade, a abundância financeira. E a radiestesia, a radiônica nos auxilia, então, através dos gráficos. Como que a radiestesia? A gente já conversou um pouquinho sobre isso lá na live anterior, na live que a gente fez há 15 dias atrás. Mas como é que funciona a radiestesia? Para quem está nos vendo hoje, aqui pela primeira vez, né? Como é que funciona a radiônica? Qual que é a frequência que esse gráfico emite para atrair os desejos e a materialização dos objetivos? Então, né? Os gráficos de radiônica, eles são gráficos de energia de forma. Cada forma que está impressa no gráfico, ela vai emitir uma determinada frequência. E essa frequência vai vibrar na prosperidade. Mas não quer dizer que vibre só na prosperidade. Vai vibrar em algumas energias complementares à prosperidade também, porque a energia ela se complementa, né, Pedro? Então, assim, não é somente vibrar prosperidade. Às vezes a gente precisa desembaraçar algumas situações, a gente precisa melhorar alguns pensamentos. Então, a gente tem vários. Hoje nós vamos conversar somente sobre 5, mas eu posso adiantar que a gente tem vários outros que também vão trabalhar prosperidade, mas que cada um trabalha um aspecto conjunto, que agora a gente vai começar a falar sobre um a um, né? Para entender melhor como que cada um funciona
e como que eles podem nos ajudar a conquistar a nossa prosperidade, como que eles podem desbloquear alguns aspectos da nossa vida. Exato, isso é muito importante quando as pessoas buscam, né, terapia, buscam a lei da atração, buscam se desenvolver, elas têm dentro delas esse objetivo da prosperidade, né? O objetivo do dinheiro, da materialização da casa própria, do carro, de uma viagem, né? O dinheiro é que move as economias, move o nosso planeta. E o dinheiro ele traz felicidade. Que você pensa nesse momento, você que está nos assistindo? O dinheiro traz felicidade? Com certeza, ele vai te proporcionar momentos felizes, momentos de você usufruir, momentos de você conquistar aquilo que você deseja. E através dos gráficos, dessas vibrações, vai desemaranhar aquilo que está travando, talvez, a tua prosperidade, está travando o dinheiro, está travando o teu objetivo, para que você possa, assim, decolar a nível financeiro. Então, os gráficos, a radiônica, a radiestesia, tem esse objetivo também, tanto a nível financeiro, a nível de saúde, de relacionamento, são vários gráficos, a gente vai fazer aqui uma série de lives para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os gráficos, e já adiantando, na semana que vem, na próxima terça-feira, vai ter a live sobre a saúde, então a gente vai te trazer 5 gráficos para você melhorar, potencializar a tua saúde. Mas hoje, então, falando sobre dinheiro. Quem quer dinheiro? Essa famosa frase. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. E quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. E existem, então, vários gráficos para a prosperidade. Hoje a gente vai falar sobre 5. Mas tem um número exato de gráficos que é próprio para a prosperidade ou, ao mesmo tempo, vão surgindo novos gráficos, as pessoas vão canalizando? Vão surgindo sempre novos gráficos, né, Pietro? Eu não saberia te dizer um número exato de gráficos. Hoje à tarde, inclusive, enquanto eu estava me preparando, definindo quais os gráficos, porque eu já tinha separado alguns já desde semana passada, quando a gente definiu o assunto, mas hoje, olhando para eles e estudando cada um, mas eu já não gostaria mais de falar desse, eu já estou achando mais interessante esse. Então eu acabei trocando, né? Veio aquela intuição de que daqui a pouco seriam melhores esses que a gente vai conversar. Não que os outros não sejam bons, mas os outros envolvem alguns outros aspectos maiores que talvez a gente não tenha tempo para conversar hoje, né? Porque essa 1 hora ela passa muito rápido e acaba que a gente tem muita coisa para abordar. Então, assim, os gráficos de prosperidade, eles acabam sendo canalizados. Tem pessoas que canalizam novos gráficos, né, com o intuito de ter prosperidade. Então, sim, sempre surgem novos gráficos, além de todos os que já existem. Que interessante, né? A percepção, as pessoas canalizam através da intuição, através da espiritualidade, e os próprios gráficos também, a junção, você coloca um gráfico sobre o outro, né? O próprio desenho de um entra dentro de um desenho do outro. Tá? Então, tudo isso também facilita para que seja potencializada essa energia. Exatamente. E a gente pode trabalhar vários gráficos, né? A gente não precisa, a gente trabalha um gráfico de cada vez, mas a gente pode fazer uma sequência de gráficos, porque um trabalha um determinado aspecto com a prosperidade, o outro vai trabalhar outro determinado aspecto para a prosperidade também. Então a gente tem diversas formas de trabalhar, né? E cada radiestesista, cada um tem um entendimento e vai trabalhar de uma forma. Então a gente também não pode dizer que é certo ou errado a forma que uma ou outra pessoa trabalha, venha trabalhar com os gráficos. Porque a emissão da energia de forma, ela está muito ligada a energia que o terapeuta está colocando, nós falamos sobre isso na outra live também, está colocando na intenção daquele gráfico e está muito ligado ao que a pessoa que quer
este gráfico, que quer ativar este gráfico, a crença dela, se ela acredita, se ela está aberta a receber aquela energia. Essa é uma das partes mais importantes que eu sempre falo para os meus clientes. É 50% meu, 50% teu. Então, tu tem que fazer a tua parte e eu tenho que fazer a minha. Porque não existe mágica, né, Pietro? Então, a gente nas terapias holísticas, a gente precisa, para a pessoa conseguir receber, ela precisa, em primeiro lugar, estar aberta a receber, a acreditar, né? A saber também o que aquele gráfico trabalha, entender bem qual é o objetivo dela, porque toda vez que nós vamos trabalhar um gráfico, a gente vai construir um objetivo. A gente vai trabalhar com o testemunho e com o objetivo do cliente. E esse cliente ele precisa saber, ele precisa entender exatamente o que ele está buscando, o que ele quer, para a gente ser objetivo no momento de construir ali o nosso objetivo, porque é isso que vai fazer o nosso gráfico realmente nos trazer resultados. Então, nós precisamos que o nosso consulente esteja aberto, precisamos de um objetivo bem feito e precisamos que, principalmente, o operador do gráfico emane essa energia. Tá? Então, é um trabalho conjunto. Realmente, a radiestesia acaba sendo um trabalho bem conjunto. Quanto que é importante, né? Você como, né, pessoa realmente saber o teu desejo, saber aquilo que você quer. A gente muitas vezes quer isso, quer aquilo, muda de pensamento e a lei da atração, ela funciona para todo mundo, funciona para todos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e o gráfico vai potencializar, mas você tem que realmente saber aquilo que você quer. Não adianta hoje você querer um carro X e amanhã você decidir, não, eu quero o carro Y. Aí depois você já muda o teu foco. Quando você foca em algo, isso é em tudo na vida. Quando você tem foco, você tem um direcionamento e você não desiste daquilo que você quer, você alcança. Olha, grandes empresários, grandes líderes conquistaram patrimônios, bilhões, porque eles não desistiram e eles sabiam onde eles querem chegar. Eles sabem onde eles querem realmente alcançar. Então, que você saiba realmente aquilo que você quer, a nível financeiro, a nível de vida. Então, hoje, se você quer dinheiro, se você quer prosperidade, fica com a gente aqui, já curte esse vídeo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai mandando aviãozinhos. E se você estiver assistindo na gravação, você também é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Essa live vai ficar aqui no Instagram e depois vai lá para o YouTube para você assistir quantas vezes você desejar. E lá no final da live tem orientação do tarô para as tuas finanças, para o teu dinheiro, para brilhar a prosperidade. E o primeiro gráfico, as pessoas estão ansiosas, talvez as pessoas estão aqui assistindo, seja ao vivo, seja na gravação. Qual que seria um primeiro gráfico para potencializar, para atrair o dinheiro, atrair a prosperidade na vida? Então, vamos começar falando com o desembaraçador material. Eu trouxe os gráficos para mostrar para vocês, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse gráfico, ele se chama desembaraçador material. E pelo nome, né, gente, vocês já conseguem imaginar o que ele faz. Ele desembaraça situações. E ele emite uma energia de forma que ele é bem interessante, tá? Porque ele é composto por um hexágono, né? Aqui a gente tem os 6 lados, mais uma estrela de 6 pontas e mais uma espiral. Essas 3 formas, elas emitem uma energia de ascendência. E com essa energia, ele trabalha para desembaraçar tudo que a gente, de forma racional, já não vê mais solução. Aquelas questões que daqui a pouco a gente considera como que não tem a solução, que é algo que a gente não enxerga como algo que possa ser resolvido. Então, esse gráfico a gente utiliza para desembaraçar essas situações. E pela energia que ele emite, ele faz as situações acabarem se resolvendo de forma harmônica, de forma natural.
Então, ele é um dos primeiros gráficos que é ideal a gente utilizar, né, numa situação, para desembaraçar o que está ali estagnado, o que está impedindo que a gente realize um determinado desejo, como por exemplo, ele pode ser muito utilizado para resolver problemas judiciais, problemas financeiros, problemas materiais. Aqueles problemas que realmente nós não enxergamos solução, nós colocamos no gráfico desembaraçador, para realmente desembaraçar a situação e ser resolvida. E é colocado sobre o gráfico a situação em si, então a pessoa tem uma situação de um processo, um valor para receber. É colocado toda a descrição ou é colocado apenas o nome da pessoa? Colocado o nome da pessoa, a gente faz o testemunho, né, com o nome, data de nascimento e endereço, e a gente faz o objetivo. Só que o objetivo ele precisa ser também descrito de forma objetiva, porque a gente tem que colocar um objetivo que vai ficar aqui dentro dessa forma. Então, eu não posso escrever e daqui a pouco colocar um papel enorme, tipo, descrever toda a situação lá e colocar um papel enorme que daqui a pouco vai ultrapassar essas linhas. Então, a gente tem que cuidar onde o testemunho e o objetivo são colocados no gráfico. Eles têm que ficar dentro do gráfico, onde são as formas de maior que vão emitir maior energia. Tá? Não pode ficar aqui fora, não pode ficar em nenhum outro lugar, tem que ser aqui dentro do gráfico. E por isso o objetivo ele precisa ser curto. Eu tenho aqui um exemplo que eu costumo fazer esses círculos aqui. Gosto de utilizar o papel recortado desta forma, circular. Por quê? Porque aí nós não temos cantos. Os cantos, eles costumam parar a energia, né? E o papel da forma circular, quando a gente faz um objetivo, um testemunho, num papel circular, essa energia está sempre circulando, né? Então, por isso que eu costumo fazer os meus testemunhos e objetivos em papel circular para não acabar estagnando energia, né? Mesmo quando a gente ativa todos os dias o gráfico, pode acontecer de estagnar. Então, assim a gente evita a estagnação da energia. Olha que interessante a questão do círculo, do movimento. Então, Ah, para você que talvez trabalhe com testemunhos, né, e faz o teu papelzinho quadrado, fica a dica, né, para você fazer o teu testemunho em círculo. Talvez, agora me veio até uma questão na mente. As pessoas que têm um logo de uma empresa, um logo quadradinho, isso estagna, então talvez ela fazer um logo, um círculo, que agora me veio na cabeça. Olha o logo da Globo, por exemplo. O logo da Globo é um círculo. O logo do SBT é um círculo, né? E tu vê outros logos que são quadrados, e realmente mostra que ali parece que as pessoas têm mais dificuldade para fluir as energias. eu acredito muito que influencie sim, tá, Pietro? Porque, querendo ou não, vai, daqui a pouco, quem pesquisar, colocar aí no YouTube gráficos de radiestesia, como montar e como ativar gráficos, vai ver que tem radiestesistas que não dão bola para isso, tá? Que vão lá e pegam um papelzinho quadradinho lá e fazem. Tem gente que faz até no post-it, até no papel colorido. Eu já não gosto de utilizar papel colorido, não gosto de utilizar post-its também e muito menos papéis quadrados. Mas isso vai depender de cada um, tá? Cada um tem uma forma de trabalhar e a gente não pode julgar o certo e errado. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava fazendo o curso de radiestesia foi sobre isso, foi sobre a energia. Inclusive, os testemunhos e objetivos devem ser sempre feitos a lápis. Por quê? Porque a gente vai escrever um nome, a gente vai escrever uma data e o lápis ele vai conduzir energia. Já se nós fizermos de caneta, a caneta não tem a condução da energia, né? Porque o que conduz a energia no lápis é o grafite.
do qual ele é feito. Então, aqui a gente tem a condução da energia, a gente já vai ajudar a ter. A gente utiliza determinados gráficos, tá? Para impregnar a energia da pessoa nesse papel. A gente tem todo um processo anterior antes de armar o gráfico, mas isso talvez seja assunto para uma próxima live, porque senão a gente não vai conseguir falar sobre tudo hoje. Mas a gente utiliza o grafite justamente por ele ser condutor de energia também. São algumas Olha coisas interessantes. bem interessante essa observação. E a madeira é a natureza, é a terra, né? A energia que está ali é uma energia pura, energia do cosmos, energia de Deus, e é onde faz com que tudo flua no fluxo perfeito do universo. Então, escrevendo com lápis, isso aí vai potencializar, né, o pedido, vai potencializar aquilo que está escrito no Exato. testemunho. E questões ali de INSS, as pessoas que querem se aposentar, estão com dificuldades de se aposentar, né, estão com alguma questão. Então, esse gráfico seria o mais adequado para desempregnar essas questões da Previdência. Ótimo, Pietro. Uma ótima dica de como utilizar esse gráfico também, para desembaraçar essa situação, porque às vezes está parado, está estagnado. Só que aí a gente pode usar um próximo gráfico para ajudar. A gente utiliza o desembaraçador no primeiro momento, né? Deixa o desembaraçador trabalhar pelo tempo que for necessário e depois, para o processo se acelerar e acontecer, a gente pode utilizar o nosso próximo gráfico, que é o turbilhão prosperador. O turbilhão prosperador ele é muito poderoso para acelerar os processos que vão nos trazer prosperidade. E esse é um processo de prosperidade. E aí eu até deixei separadinho aqui para mostrar para vocês, porque o turbilhão prosperador ele é a união de dois gráficos. E lá no comecinho da nossa live, tu até comentou, né, Pietro, que a união, às vezes, de alguns gráficos, e esse aqui é um exemplo disso, tá? Porque o turbilhão prosperador, ele é a união do gráfico prosperador, que nós temos aqui, com o gráfico turbilhão. Então, assim, se separados eles já são muito bons, muito poderosos, vocês imaginam ele trabalhando junto, né? Então, o prosperador, ele vai te ajudar no sucesso na tua carreira profissional, ele vai te trazer prosperidade financeira, ele vai elevar cada vez mais essa vibração. Ele ajuda muito a acelerar processos de compra, de venda, seja de uma casa, seja de um carro. Mas ele tem um detalhe bem importante, tá, gente? Que é bom a gente observar e comentar sobre esse detalhe. Ele é para prosperar. Então, vamos usar um exemplo. Daqui a pouco eu quero vender uma casa ou um carro para pagar dívidas. A gente não vai utilizar este gráfico, porque ele é para aumentar o nosso financeiro, os nossos bens, o nosso capital, enfim. A gente vai utilizar ele para quê? Para quando eu quiser daqui a pouco vender uma casa, para comprar uma casa maior, uma casa melhor, um carro melhor, um carro mais novo, enfim, que eu vou estar melhorando a minha condição financeira. Para isso, nós vamos utilizar este gráfico. Já quando é uma situação que nós queremos vender algo para pagar as contas, a gente vai ter outros gráficos para utilizar. Olha que interessante essa observação. Então, isso daí é para aumentar o patrimônio, é para aumentar o dinheiro, a aquisição. Quando a pessoa, então, ela vai vender algo, ela deseja algo para aumentar a sua conta bancária, aumentar o seu patrimônio, então esse gráfico é o mais desejável. Exato, porque assim, o turbilhão prosperador, ele é para quê? As maiores indicações dele são para quê? Para aumentar as nossas vendas, para aumentar os nossos clientes, para daqui a pouco ser visto pelos nossos clientes, né? Porque ele traz também a energia de atração para a gente, então ele serve muito para aumentar o número de clientes, para acelerar os processos de compra e venda e para desbloquear qualquer energia que possa estar bloqueando a tua prosperidade. Então, as maiores indicações deste gráfico são essas.
E, por exemplo, então, ali a pessoa, ela quer vender a casa. Ela coloca o nome completo, data de nascimento e o objetivo dela tem que estar bem claro, a venda da casa. Exato, tem que estar claro que é a venda da casa e tem que descrever, né, o endereço dessa casa, e qual é o teu objetivo. Eu quero vender a casa X no endereço tal para comprar uma casa X no endereço tal, com o intuito de prosperar. Um exemplo de como poderia ser feito um testemunho, né? Então, realmente, já tem que ter um objetivo claro. Utilizar ele só por utilizar, ele não vai gerar um efeito se a pessoa não tiver uma clareza. Exato. Tipo, se eu quiser lá colocar meu nome, minha data de nascimento, meu endereço, e só colocar esse testemunho em cima do gráfico, ele não vai ter efeito. Ele não sabe qual é o meu objetivo. Então, como que ele vai trabalhar, né? Então, quando a gente tem um objetivo definido, nós vamos colocar aquela intenção naquele gráfico e aí sim ele vai saber como, para que ele precisa trabalhar, né? Entendi. Esse gráfico é interessante um empresário, um gestor ter sobre a sua mesa de trabalho, porque o objetivo do dono, do gestor, é a prosperidade, é o dinheiro, é o lucro. É bom ele ter sobre a mesa, ou ele sentar sobre o gráfico, é interessante ou não? Não é bom, é ótimo. Assim, ó, tem uns gráficos menores, em tamanho menor, do prosperador, que ele pode ser indicado. Por exemplo, se a pessoa tem um negócio que tem uma caixa registradora lá, coloca lá dentro da tua caixa registradora. Pode colocar na parede do teu escritório, pode colocar na tua mesa do teu escritório. Ele pode ser utilizado nos locais também, para ficar emitindo essa energia de forma da prosperidade, né? Da conquista material. E aí eu indico utilizar somente o prosperador. E o prosperador a gente consegue comprar ele em placas menores, que são quadradinhas, que às vezes tu consegue colocar até dentro da tua carteira, sabe? Um lugar interessante para utilizar a placa do prosperador é dentro da nossa carteira. Nossa carteira de dinheiro, que hoje a gente quase não carrega dinheiro, mas carregamos cartões, né? Então, é um lugar que a gente pode carregar a nossa plaquinha de prosperador. E interessante colocar, hoje tudo é o Pix, né, dos bancos digitais. Colocar atrás, assim, da capinha, da contracapa do celular é interessante, porque a gente faz tudo pelo celular. Eu não colocaria esse gráfico na capinha do celular, tá? Porque o celular a gente utiliza muito para fazer as transações financeiras, sim, utilizamos. Mas a gente utiliza ele para muitas outras funções também. Então eu não colocaria este gráfico atrás da capinha do celular. Mas eu colocaria esse gráfico junto com os meus cartões de crédito. Isso sim eu indicaria que ele fica emanando aquela energia de prosperidade, né? De aumento financeiro, de ganho financeiro para os nossos cartões que estão ligados à nossa conta bancária. Então a energia chega lá com mais facilidade. O celular, por ter muitas outras funções, eu não indicaria. Interessante. Quem está ao vivo, vai dando seu boa noite. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre os gráficos, hoje a Márcia está trazendo 5 gráficos para prosperidade. Quem quer dinheiro? Se você quer dinheiro, você tem que assistir, estar com a gente aqui. Essa live vai ficar gravada para você assistir quantas vezes você desejar, mas fica conosco até o final para que você já vá vibrando na energia dos gráficos e lá no final tem orientação do tarô para a tua vida financeira. Já quero dar boa noite para a Vivi, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. O Gabriel também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. Quem está ao vivo, vai dando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos. Vai curtindo esse vídeo, vai compartilhando para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. Então, a Márcia já trouxe 2 gráficos muito importantes, né, para a gente poder trabalhar a nossa prosperidade. E qual que seria o terceiro gráfico para
trazer dinheiro, trazer expansão e crescimento da prosperidade na nossa vida? Então, nosso terceiro gráfico, ele se chama Turbilhão com Júpiter. E ele é um gráfico que, além dele potencializar toda a energia da prosperidade, do financeiro, ele traz muita expansão financeira, atrai prosperidade, atrai sucesso. Ele é um gráfico que a gente pode utilizar ele para quando a gente está no processo de busca de emprego. Eu achei essa parte bem interessante, por isso que ele foi um dos que foi incluído hoje, porque é interessante, às vezes as pessoas estão nesse processo, né, buscando um emprego e não encontram, ou às vezes vão, fazem entrevistas de emprego e acabam que não são selecionadas. Então, o turbilhão com Júpiter, ele vai nos trazer essa questão de ajudar na busca por emprego, porque ele te deixa também mais atrativo. Júpiter é um planeta que nos remete muito a trazer fartura, né? A trazer mais dinheiro, mais emprego. Então, acaba que ele nos ajuda nesse processo, no processo realmente de busca de emprego. Eu acho ele muito interessante para ser utilizado para essa situação. Inclusive, tenho clientes nos quais eu trabalhei este gráfico e eles conseguiram emprego. Então, isso me deixou muito feliz quando acontece essas questões das pessoas solicitarem, né? E a gente ter um resultado satisfatório é muito bom, porque comprova que realmente a energia emitida pelos gráficos, ela funciona, ela é eficaz, principalmente quando a pessoa está aberta a receber essa energia, né? Acredita que realmente vai funcionar, acredita que essa energia que está sendo emitida vai ajudar no objetivo dela. Olha, turbilhão com Júpiter, e nós estamos no ano de Júpiter. Olha, Iniciou no dia 20 de março o ano de Júpiter. Vai até março do ano que vem, é o ano novo astrológico. E Júpiter traz a fartura, traz a expansão. Então, utilizar esse gráfico no ano de Júpiter, com certeza vai trazer muito mais expansões para as pessoas conseguirem os seus trabalhos esse ano. eu não tenho dúvida. Eu acredito muito nessas questões. Pietro, melhor do que eu, vai saber falar de todas as atribuições de Júpiter, mas na última live, inclusive no final, era o início do ano de Júpiter, né? E nós conversamos sobre isso. Então, realmente, a gente está num período de expansão. E trabalhar o turbilhão com Júpiter só faz se expandir ainda mais. E a pessoa que quer passar num concurso público, esse gráfico também é o indicado ou é um gráfico diferente? Num concurso público, a gente tem um gráfico que é mais. Ele também é indicado, tá? Porque ele também traz clareza mental. Mas a gente tem um gráfico que é mais indicado que ele, que aí se chama turbilhão com sol, que é o próximo gráfico que nós vamos falar. Que é esse aqui, que ele tem aqui é o turbilhão, né? Energia, movimento. E aqui no centro a gente tem o símbolo do Sol. E a combinação desses dois gráficos, ele nos traz o quê? Impulso para a vida. Como que a gente se sente, né? Em dias ensolarados. A gente tem muito mais disposição, muito mais vontade de viver. E esse gráfico ele vai potencializar tudo isso, todas essas questões de vitalidade, mente consciente. Ele simboliza muito o conhecimento, o despertar da essência divina de cada um, né? Porque todos nós somos seres divinos, mas muitas vezes nós não temos essa consciência desperta. Então, esse gráfico, ele vai trabalhar para essas questões, ele vai trazer muito a questão da consciência. E para trabalhar as questões de reforçar a energia de concurso, né, para ajudar a passar em concurso, ele é um gráfico excelente. Ótimo.
Ótimo. Então, o turbilhão com Júpiter, quando a pessoa está buscando um trabalho, está buscando, né, voltar ao mercado de trabalho, e eu estou um turbilhão com o Sol, um crescimento, uma expansão a nível público, a nível de estudos, a nível daquilo que ela realmente quer projetar. Exato. Por quê? Porque ele vai te aumentar o poder pessoal, ele vai acelerar o teu processo de conquistas materiais, dos teus sonhos, das tuas metas. Ele vai te trazer mais confiança, né? Ele vai te trazer mais discernimento, ele vai te trazer força, ele vai te trazer coragem. E principalmente, a parte que eu acho mais interessante nesse gráfico é que ele ativa a nossa energia de generosidade. E a energia de generosidade, ela tá totalmente ligada à energia da prosperidade, né, Pietro? Sermos generosos. Uh, já existe muito aquele ditado, né? A gente precisa dar para receber. E nos momentos, nos tempos atuais, a gente já não vê mais essa, essas coisas acontecendo. A gente vê que cada um está vivendo no seu mundo. E daqui a pouco despertar a sua generosidade é muito importante para o crescimento pessoal também, né? Exato, a gratidão, a generosidade é um combustível para a prosperidade. Não adianta você querer ter dinheiro, você querer ter riqueza, ter saúde, bons relacionamentos, se você não tem gratidão, se você não é grato pelas pessoas que te ajudaram, você não é grato pela vida, você não é grato por você mesmo. Então comece a olhar mais para agradecer. Comece a ser grato pela vida, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a saúde, os gráficos da saúde, mas uma ferramenta para você melhorar também a tua saúde é você começar a agradecer o teu corpo. Se o teu órgão está doente, alguma parte do corpo não está legal, né? Se é o teu emocional, o teu mental, começa a agradecer, começa a vibrar na gratidão. Isso vai potencializar os gráficos e vai melhorar muito o teu bem-estar. Você contigo mesmo, dentro da tua essência. Exatamente. São energias que se complementam, né? E como a vibração, a frequência da prosperidade, ela é uma frequência bem alta, acima dos 400 Hz, a gente precisa estar vibrando muito alto para chegar lá, né? As frequências mais baixas, que são vibração de medo, de doença, que são 20, 40 Hz, a gente vibra com muita facilidade. Mas conseguir vibrar numa frequência mais alta exige que nós estejamos bem, que nós estejamos gratos, que a gente vise o bem comum e não somente o nosso, né? A gente precisa deixar de lado muito aquela coisa que é só nós, é só o eu para ser o todo, né? Para ver o todo. Isso eleva muito a nossa vibração, isso nos faz sentir melhor, isso nos faz ficar melhor. E generosidade é algo que nos eleva muito, porque muitas vezes quando nós somos generosos, às vezes a gente nem percebe o tamanho do bem que nós fazemos para o outro e o quanto que isso nos faz ficar bem com nós mesmos, o quanto que isso nos eleva. Exato. Quero aproveitar e dar boa noite aqui para Valnei da Rosa, que está aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Ah, Quem está ao querida. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Se você estiver assistindo na gravação também, coloca o teu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloca aqui embaixo nos comentários e curta esse vídeo, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que todo mundo vibrando na prosperidade, todo mundo alcançando seus objetivos, a gente constrói uma grande corrente do bem. E trabalhe muito forte, sim, a gratidão e deixa de lado a inveja. É, inveja, o meu vizinho está conseguindo, eu também quero. Faça a tua parte, faça o teu trabalho, realmente se coloque à disposição do universo. O conhecimento que você tem, compartilhe. Que todas as pessoas possam ser prósperas, que todas as pessoas possam ser felizes.
que todas as pessoas possam viver os seus sonhos. Então, que você possa compartilhar essa live e realmente todo mundo brilhar na prosperidade, porque quem quer dinheiro? Ó, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer vibrar na prosperidade. A Vivi colocou ali, ó, técnicas maravilhosas. Então, os gráficos da Radiônica que realmente enaltecem e trazem muita positividade. Antes de ir para o último gráfico, né, eu quero que tu volte lá no primeiro gráfico, né, para as pessoas que estão entrando agora, para a gente fazer uma recapitular. Qual que foi o primeiro gráfico? Primeiro que nós conversamos, então, foi o desembaraçador, para desembaraçar toda e qualquer situação que nós achamos que não tem solução nenhuma. Então, olha, quando as coisas estão realmente travadas, está tudo emaranhado, assim, ó, cheio de nozinhos, cheio de coisa, vai desembaraçar. E esse gráfico, ele é apenas para questões financeiras ou se a pessoa tem uma questão física, ele também pode ser direcionado ou ele é específico para a prosperidade? Esse gráfico ele é mais específico para as questões realmente materiais, porque ele se chama o desembaraçador material. Mas nós temos um outro desembaraçador que é semelhante a esse, que esse a gente pode utilizar mais para as questões físicas, para as questões emocionais. Esse sim é mais voltado. Ele é um pouquinho diferente e eu não tenho ele separado aqui hoje para nós, mas vai chegar nas próximas lives, nós vamos conversar sobre ele, porque ele é um gráfico bem interessante também. A gente tem Ótimo. uma pequena diferença entre eles, entre o desembaraçador material e o desembaraçador físico e de relacionamentos, mas os dois são muito semelhantes. E a forma de agir deles é bem semelhante também. Ó, que interessante. Então, quando está tudo travado, está tudo emaranhado, esse gráfico vai fazer as coisas fluírem, vai desemaranhar todos os nozinhos, vai desmanchar. Isso aí. Qual que foi o segundo gráfico que você trouxe para nós? Segundo, então, foi o turbilhão prosperador, né? Que é um gráfico poderosíssimo para acelerar os nossos processos de prosperidade, de alcançar sucesso no nosso trabalho, nos nossos negócios. Então, alcançar dinheiro, sucesso, riqueza. É interessante utilizar esse gráfico para uma promoção, se a pessoa quer uma expansão, ela quer uma promoção dentro da empresa. Muito, muito interessante. É uma das funções dele, é essa também. E é bem interessante utilizar. Daqui a pouco tá ali, tá a decisão entre um colega e outro, né? Tem uma promoção entre um colega e outro. Daqui a pouco a gente pode utilizar esse gráfico para que a decisão saia favorável à pessoa, né, que já é candidata à vaga, com certeza. E aí esse gráfico é para prosperidade, é para você aumentar o teu poder financeiro, aumentar o teu poder material. Então não é para pagar dívidas. Eu vou vender minha casa, vou vender meu carro para quitar dívidas. Não, ele é para prosperar, é para aumentar as riquezas. Exatamente, ele vai aumentar a nossa riqueza. Para pagar dívidas ele não serve. Ele realmente nos faz prosperar. Ótimo. Qual que foi o terceiro gráfico? Turbilhão com Júpiter. Quem lembra o que o turbilhão com Júpiter faz? No que ele nos ajuda? Ele nos ajuda Trabalho, emprego. na área profissional, a conseguirmos emprego, além de potencializar também as questões da prosperidade, de atrair prosperidade, ele nos traz sucesso profissional, ele nos ajuda a conquistar um novo emprego. Então, ele é bem interessante nessa parte. É interessante esse gráfico ali, nossos colegas terapeutas que estão aqui nos assistindo, que estão muito na transição. Estão saindo de um trabalho CLT, estão agora se dedicando apenas às terapias, estão entrando na parte do online. Esse gráfico ele é indicado para essa questão de transição de carreira também? Ele pode ser utilizado para transição de carreira, mas aí eu indicaria utilizar ele
juntamente com o turbilhão prosperador, porque o turbilhão prosperador ele tem muito aquela questão de te trazer brilho pessoal, de aumentar o teu magnetismo, de te ajudar daqui a pouco na conquista de novos clientes, né? Então eu acredito que a utilização do turbilhão com Júpiter, mais depois que ele passar os dias de envio de frequência dele, a gente ativar lá um turbilhão prosperador, eu acredito que vai trazer um ótimo resultado. Ótimo. E o quarto gráfico, qual que é o quarto gráfico? O nosso maravilhoso turbilhão com Sol, que nos traz a energia do Sol, né? Que nos traz a força de viver, que nos traz cada vez mais autoconfiança, que nos traz discernimento, que nos traz força, que nos traz coragem. Ativa muito a nossa energia de generosidade, nos faz brilhar, assim como o sol, né, gente? Ótimo. Então, expansão, crescimento, riqueza, visibilidade. Então, esse também é um gráfico bom para as pessoas a nível de produtos. A pessoa está vendendo algum produto, uma empresa, para ter mais visibilidade, alcançar mais clientes, ele é interessante. Com certeza. E outra parte que eu acho muito interessante nesse gráfico é que ele desperta o conhecimento, ele simboliza a nossa consciência também. Então, ele nos traz muita consciência. E essa é uma parte muito importante da focar quando a gente está trabalhando em prosperidade, para as pessoas terem consciência do que é a prosperidade. Nós já citamos várias vezes que é uma frequência bem elevada, mas entender e vibrar nessa frequência às vezes é muito difícil. Então esse gráfico ele pode te ajudar a despertar essa consciência. Olha que importante isso, despertar a tua inteligência, para você pensar, para você refletir, aí surge uma ideia, surge alguma questão, você começa a fluir. Então é o sol é o brilho. E todos nós nascemos para brilhar, para ser próspero, para realmente ser alegre, para viver uma vida saudável. Se você não está tendo uma vida legal, não está tendo uma vida bacana, você pode mudar isso através de ti mesmo, dando o passo, buscando os gráficos, trabalhando a tua reforma íntima para que tudo possa fluir. E antes da gente chegar no quinto gráfico, né? Quem está ansioso ali esperando, Quem? né? Tá esperando o quinto gráfico. Quem deseja, né? Hoje a pessoa assistiu até esse momento, eu preciso esse movimento, estou precisando de trabalho, né? O turbilhão com Júpiter, estou precisando aumentar a minha prosperidade. Como que a pessoa ela vai te passar o nome, ela vai te passar a questão, ela vai te passar os dados, e como é que funciona a ativação? Por quantos dias esse gráfico fica ativado? Vai depender de cada gráfico, tá, Pedro? A gente não tem uma regra, até porque assim, a gente tem duas formas. Eu até deixei separado aqui para mostrar para vocês. A gente pode medir no biômetro, tá? Esse aqui é um biômetro, então aqui ele vai ter a indicação se vai ser por semanas, vai ser por dias, por horas ou por minutos que a gente vai indicar. Então a gente vai usar esse biômetro para medir com o pêndulo. Ou então a gente vai perguntar no próprio gráfico por quanto tempo esse gráfico precisa estar atualizado. Daí a gente vai colocar lá, estar ativado. São dias? Sim. Quantos dias? É um dia? É 2 dias? A gente pode consultar diretamente com o pêndulo sobre o gráfico depois que ele já estiver ativado. Mas a gente tem também o relógio radiestésico. Eu, particularmente, acho mais preciso a consulta diretamente sobre o gráfico, tá? Mas cada radiestesista trabalha de uma forma. Tem pessoas que preferem o relógio radiestésico. Entendi. Então, o próprio gráfico, o relógio, ele já traz as informações. E como é que aí através tu faz a ativação, aplica um reiki, mentaliza a positividade, tudo isso vai potencializar o gráfico. A gente tem algumas ferramentas bem interessantes para potencializar gráficos, tá? Que eu não deixei separado, mas tá meio que à mão e eu vou pegar aqui, vou dar uma viradinha aqui.
A gente pode potencializar os gráficos com pontas de cristal, tá? Que eles atraem a energia, né? Então a energia vem por essa ponta e ela desce até o gráfico, então vai potencializar a energia. E aí a gente vai utilizar daqui a pouco pedras mais específicas, como a pirita, o citrino. Citrino eu não tenho aqui à mão, gente, mas o citrino ele é uma pedra amarela, ele está ligado também ao nosso plexo solar. Então, a gente vai utilizar determinados cristais, a gente pode utilizar pirâmides, a gente pode utilizar cones de cobre, como este aqui atrás. Esse aqui é um cone de cobre que, quando a gente ativa um gráfico, a gente coloca ele sobre o gráfico e ele fica assim, sobre o gráfico, e aí ele fica canalizando aquela energia, ele fica deixando essa energia mais densa sobre o nosso testemunho. Então, ele potencializa ali a energia no testemunho. Olha ali, então, são ferramentas que vão potencializar e o tempo é o próprio gráfico, é o relógio que vai dizer quantos dias, quantos minutos, quantas horas vai ficar ativado. Porque dependendo do gráfico, por exemplo, um gráfico desimpregnador, que eu deixei aqui separadinho, porque é importante a gente explicar isso, que quando a gente produz um testemunho e um objetivo, primeiramente a gente precisa impregnar a energia da pessoa nesse papel, né? Então, como que nós vamos materializar isso? Através deste gráfico aqui que se chama decágono. Esse gráfico ele tem o poder de transformar aquele nome que a gente escreveu no papel ali, com aquela data de nascimento, com aquele endereço, na energia da pessoa. Vai potencializar, vai colocar ali a energia daquela pessoa, para assim a pessoa começar a receber a energia. Mas depois que a gente potencializa a energia, muitas vezes a pessoa está com a energia muito carregada, né? Tá vibrando numa frequência muito baixa. Então a gente precisa limpar, a gente precisa desimpregnar. E para fazer isso, a gente vai utilizar aqui o gráfico desimpregnador. Mas esses gráficos, geralmente, eles trabalham de uma forma muito rápida. Quando eles são ativados com o pêndulo, a gente consegue, em 30 minutos, em 1 hora, fazer com que o testemunho se materialize e com que ele esteja desimpregnado. Então, esses são minutos, que vão funcionar por minutos. Mas, claro, em determinadas situações, vai exigir mais tempo, vai exigir 1 hora, vai exigir 2 horas, pode exigir até 12 horas. Olha que importante essa observação, né? Porque não adianta, então, a pessoa querer algo ali a nível dos gráficos da prosperidade, mas se a energia dela estiver muito densa, se ela estiver muito carregada, primeiro precisa limpar, desimpregnar, para depois potencializar. Exato, esse é o processo básico que é feito em todos os gráficos. É aquela coisa assim, a pessoa vai me chamar e vai dizer, Márcia, eu quero muito ativar lá um turbilhão com sol. Eu não posso pegar, simplesmente escrever o nome dela no papel e colocar sobre o gráfico. Eu preciso fazer esse processo de materialização, porque senão vai ser somente um papel com o nome escrito. Ele não vai ter a energia da pessoa. E depois que a gente tem a energia da pessoa, a gente precisa limpar para essa energia ficar mais fluida, né? Ficar mais leve, para permitir receber a energia que nós estamos emanando através do turbilhão com o sol. Ótimo. Depois, no final da live, vai ficar aqui o Instagram da Márcia para você chamar ela no direct e já marcar, né, com ela o teu atendimento referente aí os gráficos da prosperidade, outros gráficos, outras questões que você tenha também, né, para que a tua vida flua, para que o teu trabalho flua, para que você consiga o trabalho, para que você consiga teus bens materiais, para que a prosperidade brilhe na tua vida. Então, depois da live, chama a Márcia no direct, ela vai te responder, tenho certeza, com muito carinho, com muito amor, para você expandir cada vez mais diante da tua vida. E o pessoal acha que está ansioso para o quinto gráfico, né? O pessoal está ansioso. Eu também estou achando.
É, 5 gráficos, e no final depois tem a orientação do tarô para as tuas finanças. Qual que é o quinto gráfico para prosperidade? Então, é um gráfico que eu gosto demais. Demais, 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 por várias questões. Mas ele tem uma curiosidade bem importante, porque o nome dele é um mantra. E é um mantra da deusa Lakshmi. Deusa Lakshmi é a deusa da fortuna. E ele tem uma curiosidade bem interessante, que é o gráfico que o som dele é um dos melhores sons para ser ouvidos, de uma vibração muito elevada. E toda vez que a gente pronuncia ele vibra diretamente, a gente sente ele vibrando no nosso coração. Então, esse som desse mantra, ele acaba deixando esse gráfico muito mais poderoso, porque ele vai agir, ele vai ativar o nosso chakra cardíaco. E como que é o nome desse gráfico, então, gente? Ele se chama Shrim. Convido vocês a repetirem comigo, Shrim, e sintam a vibração que vem pela garganta e vai lá no nosso chakra cardíaco. Ele ativa o nosso chakra cardíaco. E ele é um gráfico que muito poderoso, ele é um catalisador de energia positiva, ele atrai boa sorte, ele atrai abundância, ele nos traz plenitude. Então eu gosto muito desse gráfico e principalmente por quê? Porque ele pode ser usado em ambientes também. A gente pode colocar ele nos ambientes e ele fica lá emanando para aquele ambiente que ele tiver ativo, ele fica emanando boas energias, ele equilibra a energia do ambiente, às vezes tem um desequilíbrio, principalmente numa casa que vive um casal, às vezes o casal está em desentendimento, ele vai trazer uma energia de plenitude, de harmonia para aquele ambiente onde ele estiver inserido. Então ele é muito interessante por causa disso. É um gráfico que eu gosto muito e esse eu indico as pessoas a terem na sua casa, porque a gente tem as duas formas de utilização, né? A gente vai lá, faz o testemunho, o nosso objetivo, mas a gente pode colocar ele também nos ambientes da nossa casa. E os ambientes mais interessantes para a gente colocar seria sala de estar, onde a família se concentra, né? E em casos de escritório ou às vezes trabalho de home office, no local que esteja trabalhando. Olha, Shirin, então o nome dele. Tirim, É a vibração Tirim ou Shirin? tirim, tirim, Shirin, tirim. Shirin. Alguns gráficos às vezes têm o nome escrito e se vocês acharem ele está escrito Isrim, S-R-I-M, mas a gente pronuncia Shrim, Shrim, aquela vibração que passa pela tua garganta e desce até o teu chakra cardíaco. Então, ele ativa muito os bons sentimentos. Ele traz uma profundidade que te faz entender, compreender melhor as situações. E essa vibração, ela te eleva, automaticamente te elevando, ela te impulsiona a chegar na frequência da prosperidade. Olha, e esse gráfico, então, é um gráfico de sorte, traz sorte para a pessoa. Sim. Pode ser aquela pessoa que ela joga nas loterias, que ela vibra muito nisso, aquela pessoa que ela sabe que um dia ela vai ganhar, ela sabe que um dia ela vai ser premiada. Esse gráfico é bom para atrair sorte para ela. Sim, com certeza. Ele é um gráfico que vai ajudar a elevar a vibração, automaticamente vai atrair a boa sorte também. Olha que importante. Então, a pronúncia do gráfico também é algo que a pessoa vai falando, ela vai pronunciando, e isso vai trazendo a sorte, a alegria, a prosperidade para a vida dela. Exato, vai elevando. Então, daqui a pouco a gente pode pegar o hábito, né? A gente daqui a pouco não vai lembrar, mas é algo que se a gente lembra no dia a dia, ir lá e pronunciando esse mantra, porque ele é um mantra, né? Então ele vai. Todos os mantras elevam a nossa vibração. Então a gente ficar pronunciando a Shrim, Shrim, Shrim durante o dia
ele vai nos elevando, vai nos trazendo essa vibração de boa sorte, de prosperidade e principalmente dessa ligação com o nosso cardíaco, que vai elevar a nossa vibração. Essa é a parte que eu acho mais interessante dele, assim. E o simples fato dele estar colocado num ambiente, né, ele já vai estar emanando. Só que é muito importante também, né, Pietro, que as pessoas entendam para que o gráfico serve, porque só ter a figura ali no seu ambiente deixa ele um pouco que inativado. Agora, quando tu sabe para que aquele gráfico serve e tu acredita naquela função do gráfico, tu acredita que realmente ele vai te trazer boa sorte, ele vai elevar essa vibração, ele com certeza vai funcionar de uma forma muito mais eficaz. Realmente, é o acreditar, é a intenção, é o saber por aquilo que aquilo funciona, não simplesmente deixar na parede ou deixar em algum local e não saber o real significado daquilo. Exato. Os próprios os símbolos do reiki, que muitas pessoas usam, correntes, brincam, mas não sabem que são símbolos do reiki. Né? E acaba, então, quando você utiliza tendo o conhecimento, isso potencializa a energia. Exatamente. Tudo que a gente conhece, que a gente acredita, a gente vai estar potencializando aquela energia, né? Então, com certeza, a gente vai ter um efeito muito melhor. E então, tivemos esses 5 gráficos para a prosperidade. Se teve algum gráfico que chamou mais a atenção da pessoa, ou que a pessoa até não gostou, ela olhou para o gráfico, teve uma energia de repulsa, é porque está mexendo dentro dela isso. Com certeza. Acredito que todos os que estão aqui têm essa ressonância, né? E não estão aqui por acaso. Então, pode acontecer de sim um determinado gráfico chamar muita atenção e o outro repelir. Mas são as energias que a pessoa precisa trabalhar, né? Então, acontece sim isso de repelir ou de atrair mais. Interessante. Então, se mexeu contigo algum gráfico específico, o que esse gráfico quer dizer? O que esse gráfico está trabalhando? Se você não gostou de um gráfico, achou feio, não gostei, o que isso está mexendo em você? Tudo é por alguma questão, é uma emanação. A Vivi colocou aí, ó, sentimos a emanação dos gráficos. Que legal, que bacana, a vibração, sentiram essa vibração. E quem está nos assistindo, então as pessoas podem te chamar para que você possa fazer ativação conforme as questões, não só de prosperidade, mas também de todos os outros gráficos que você trabalha. Com certeza, eu estou à disposição de todos que se interessarem, todos que quiserem, né, sentiram principalmente de trabalhar a energia de forma, que é a energia emitida pelos gráficos, é só chamar e a gente pode, daqui a pouco juntos, né, quando a gente faz a anamnese, quando a gente faz a entrevista com a pessoa e entende exatamente a situação, a gente consegue definir melhor qual gráfico a trabalhar, né? Então, é só chamar. Só chamar que está à disposição para trabalhar as energias de forma, para emanar. Olha só, agora eu tô olhando aqui, Júlia Schuster, minha afilhada amada, está na live também. Que orgulho e que gratidão. Beijo, meu amor, eu te amo. Muito bom te ter aqui. Então, assim, a gente está sempre à disposição, né, Pietro? Tudo que for para ajudar, para expandir, para melhorar, estamos aqui. É a nossa missão como terapeutas, né? Exato. E realmente expandindo, né, buscando essa expansão. Quando a gente tem o conhecimento, a gente compartilha, todo mundo ganha. Nós, como terapeutas, ganhamos, você, como consultante, ganha, porque é uma troca. E quem Exato. vem até nós é porque tem sintonia com a nossa energia, com a história, e que a gente pode auxiliar naquilo que a gente sabe. Exatamente. Então, a pessoa entra em contato, ela vai fazer um atendimento, vai ter uma anamnese, não é simplesmente, eu quero um carro novo e dar o nome do carro e a placa do carro. Não, é toda uma anamnese que é feita. Exato, é uma construção, né? A gente precisa entender bem, até porque, né, Pietro, não é só eu colocar no papel ali que o Pietro quer o carro X. Eu preciso entender os objetivos do Pietro
para eu colocar a energia para ativar, né, aquele objetivo. Então a gente precisa entender, a gente precisa saber. É o mesmo caso de uma venda de um imóvel. Vamos entender por que que esse imóvel vai ser vendido, qual é o objetivo, porque aí a gente vai definir o melhor gráfico a trabalhar e a energia que nós vamos colocar, né, na emanação do gráfico. Viu como que é? Não é simplesmente um gráfico, é toda uma consulta, é uma energia, através da anamnese, dessa consulta, dessa conversa, direcionando para o gráfico certo, direcionando para o melhor, né? Aquilo que vai trazer mais eficácia. Então, chama a Márcia no direct, já conversa com ela, já marca a tua consulta e já faça com que os gráficos possam te auxiliar cada vez mais a você ter prosperidade, dinheiro, muita alegria. E na semana que vem a gente vai trazer 5 gráficos, então, para a saúde. Exatamente. Semana que vem vamos estar aqui novamente na próxima terça, no dia 8, às 21 horas, e vamos estar falando sobre gráficos radiônicos para a saúde. Vamos falar sobre 5, mas já adianto. São mais do que 5, mas em função do nosso tempo, né, gente? Agora já passou mais de 1 hora da live, então a gente realmente tem que limitar os gráficos sobre os quais a gente fala. Na semana que vem vamos conversar sobre saúde. E agora vem uma hora que eu gosto muito, que é a hora do tarô, né? É a hora do tarô. Então, semana que vem, já marca na agenda, dia 8, 9 horas da noite, live sobre os 5 gráficos para a saúde. E você, te peço que agora você mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários qual que é a energia do dinheiro, a energia das finanças que está sobre a sua vida hoje. Qual que é a frequência que está sobre você? 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. Já vai curtindo o vídeo. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a frequência do dinheiro, da prosperidade na tua vida? Para você que escolheu a carta número 1, a carta do dinheiro. Se você escolheu a carta número 1, você está vibrando no dinheiro. A carta do dinheiro, o as de ouros, prosperidade, dinheiro, alegria. Então, aproveita, chama a Márcia, faça lá o turbilhão prosperador para que aumente cada vez mais essa energia, aumente mais a riqueza. Carta número 1 é a carta do dinheiro. Então, aumente a tua prosperidade através dos gráficos. Você está vibrando sim no dinheiro, potencializa cada vez mais essa energia. Para você que escolheu a carta número 2, a carta da vitória. Então, mostra assim que você vai ser vitorioso a nível financeiro, você vai conquistar os seus objetivos, só que é necessário ter uma persistência. Então, os gráficos aí que a Márcia explicou também podem te ajudar, sim, a você ser vitorioso nos negócios, conseguir o teu trabalho, conseguir a aprovação que você tanto deseja. Então, os gráficos podem te ajudar muito a ser vitorioso na tua vida. Para você que escolheu a número 3, a carta do amor, o as de copas, que transborda. É uma carta que transborda amor, transborda gratidão, transborda alegria. Quando a gente está transbordando amor, nós estamos transbordando a prosperidade. Quando a gente vibra amor, a gente atrai mais amor, atrai mais gratidão e o dinheiro vibra através disso. Então, 3 cartas maravilhosas. A carta do dinheiro, a carta número 1, carta da vitória, a carta número 2 e a carta do amor, a carta número 3. 3 cartas vibrando sim na prosperidade, cartas muito boas e que você pode potencializar cada vez mais com os gráficos da radiônica. A Vivi colocou ali, ó. Uau, escolhi a 1, brilha prosperidade, brilha prosperidade. Gratidão, Márcia, já são 10h10. Gratidão mais uma vez por essa aula que tu trouxe aí para nós, esse teu conhecimento, trabalhando com os gráficos. E semana que vem nos vemos novamente, então, falando sobre os gráficos da saúde. Gratidão é toda minha, Pietro. É muito bom estar aqui com vocês todas as terças-feiras agora. A gente já tem algumas programações. Estou muito feliz com esse nosso projeto. E brilha prosperidade, gratidão. Brilha
prosperidade. Gratidão, Márcia, gratidão a todos que estão nos assistindo ao vivo, quem nos assistiu ao vivo, e para você que também vai nos assistir na gravação, fica a nossa gratidão e você faz parte dessa energia. Te esperamos novamente na próxima terça-feira, dia 8, 21 horas, trazendo 5 gráficos sobre a saúde. Uma linda noite para você, uma linda semana e até a próxima live, terça-feira, falando sobre 5 gráficos da saúde. Brilha a prosperidade! Brilha a prosperidade. Até semana que vem.